Em algumas situações, Augustus Nicodemos, quando perguntado sobre teonomia, mostra e acusa alguns problemas graves dessa visão teológica e também aponta algumas soluções que ele propõe para resolver os problemas religiosos e morais entre igreja e Estado. O teonomismo é a ideia de que os governos deveriam cristianizar o mundo passando leis bíblicas. Eles dizem que se a lei de Deus é para toda a humanidade e que o alvo da igreja seria influenciar o Estado de tal maneira que as leis de Deus fossem implementadas na sociedade como foram em Israel no Antigo Testamento. Então isso é chamado de teonomismo. E para concluir, Nicodemos apresenta uma solução mais adequada e bíblica do que a solução apresentada pelos teonomistas. Embora eu acredite que Deus é Senhor de todas as áreas da vida, eu entendo que o reino de Deus não virá pela implementação de leis, porque leis não são obedecidas por corações não regenerados. Não adianta você passar lei para quem não é regenerado, a lei de Deus. A carne não se sujeita à lei de Deus. Então, eu não creio que esse seja o caminho. Eu creio que a gente deve... A missão principal da igreja é pregar o evangelho que muda o coração do homem. Uma vez que o coração do empresário muda, uma vez que o coração do político muda, uma vez que o coração do senador muda, então mudanças acontecerão na sociedade, mas ela começa de dentro para fora. Essa é a missão da igreja, pregar o evangelho que reconcilia o homem com Deus e através de pessoas regeneradas e transformadas levar avante os valores de Deus aonde possível. Mas eu não creio na implementação de leis perfeitas de Deus, cristianizar uma sociedade através da promulgação de leis. Eu não creio nisso. Mas as definições que ele dá para teonomia estão realmente corretas? Um dos nomes que o Nicodemos cita em vídeo é R.J. Rushdoony. Ele coloca Rushdoony ao lado de Dover como iniciantes do movimento atual denominado de teonomia. O Rushdoony escreveu um livro em 3 tomos chamado Instituição da Lei Bíblica, onde ele se propõe especificamente a explicar qual é o papel das leis, da igreja, do Estado e de toda a sociedade. E quando colocamos as afirmações do Nicodemos sobre a teonomia com as coisas que são declaradas pelo Rushdoony nas institutas da lei bíblica, a gente fica chocado com o contraste que a gente vê e a gente consegue até tomar as seguintes notas. O reverendo Augustus Nicodemos chega a dizer em vídeo que os teonomistas querem que a igreja influencie o Estado. Mas Rushdoony, como um dos principais pensadores do movimento teonomista atual, diz nas institutas que igreja e Estado são instituições diferentes com esferas diferentes e uma não tem o direito de interferir na outra. Consequentemente, de forma lógica, o reverendo Augusto Nicodemos entende que os teonomistas acham que o governo e o Estado devem cristianizar o mundo através de leis bíblicas. Porém, esse pensamento é profundamente condenado pelo Rushdoony. Segundo ele, se uma lei tem o poder de alterar as intenções do coração do homem, essa lei deveria de se expandir para todas as áreas da vida, visto que é a lei a fonte de bondade e aquilo que vai transformar a sociedade. E isso leva, inevitavelmente, ao estatismo completo. Rushdoony conclui então que essa doutrina faz com que as leis e o Estado ultrapassem o seu limite instituído por Deus, e dessa forma essa doutrina deve ser condenada em todas as épocas. O reverendo Augusto Nicodemos, ele continua a sua crítica à teonomia dizendo que leis justas não são obedecidas por pessoas não regeneradas. Porém, ao invés de discordar do Nicodemos, os teonomistas concordam com essa afirmação dele. Rushdoony vai falar nas institutas que as leis são incapazes de alterar a moralidade de um povo. E muito pelo contrário, sempre a moralidade e religião desse povo vai necessariamente refletir nas leis, de forma que sempre as leis são um reflexo da moralidade e religião pré-existentes dentro de uma sociedade. Quase que transliterando aquilo que o Nicodemos afirma crer em vídeo,
os teonomistas também entendem que para que haja obediência a leis boas é primeiro necessário bons cidadãos e pessoas regeneradas. Concluindo seu pensamento em resposta à teonomia, o Nicodemos vai dizer que o papel da igreja deve ser evangelizar, e assim, quando as pessoas são evangelizadas e Deus converte os corações dessas pessoas, elas vão levar os valores de Deus aonde possível. Nicodemos diz isso acreditando que esse é um modelo contrário e mais adequado ao apresentado pelos teonomistas. Porém, isso é exatamente aquilo que os teonomistas acreditam. É apresentado nas Institutas da Lei Bíblica que para que exista uma mudança legal e existam leis mais justas, é necessário que a população seja convertida e ele seja cristã, para que dessa forma as leis reflitam a moral e a religião desse povo. Em conclusão, tanto Nicodemos como Rushduni entendem que a igreja fazendo um trabalho de evangelismo eficaz, a sociedade terá uma alteração legal e a moral cristã será estabelecida. Ou seja, quando a gente coloca os vídeos do Nicodemos ao lado das próprias institutas do Rushduni, a gente não vê uma divergência no pensamento dos dois, porém uma convergência. Ambos têm o mesmo conceito teológico sobre igreja e Estado. Eu iria fazer um vídeo exatamente mostrando isso, porém um amigo meu, que é muito precavido e piedoso, me recomendou falar diretamente com o Nicodemos. Então eu mandei um e-mail falando exatamente isso que eu acabei de te falar. E o Nicodemos, ele me respondeu o seguinte, que as opiniões dele foram forjadas na época que ele era chanceler na Universidade Mackenzie e que ele também nunca leu os livros do Rushduni, mesmo que ele tenha lido muitos livros do Abraham Kuyper, que foi também uma pessoa muito importante para o movimento teonomista atual. E ele também fala que a expertise dele é de teologia bíblica e não de teologia filosófica ou apologética, por isso ele acaba não tendo tanto domínio nessas áreas. Nesses pontos que os pensamentos do Rushduni e do Nicodemos eles têm convergência, são provavelmente porque ambos têm uma filosofia e uma teologia robusta reformada. E essa teologia reformada, ela serve como um apoio na forma com que a gente vai abordar a sociedade e a cultura. Eu fico muito feliz pelo Reverendo Augustus ter me respondido e eu espero que esse tipo de conteúdo realmente ajude e contribua nesse assunto, porque não é só apenas o Augustus Nicodemos, mas eu mesmo já vi vários outros pastores que eu tenho muito apreço, reverendos que são realmente muito importantes para toda a igreja brasileira e, no meu caso, inclusive, para a igreja presbiteriana do Brasil, falando coisas sobre teonomia que não tem nada a ver de teonomia. E inclusive, da mesma forma com que o Nicodemos fez, vários desses pastores também apresentam uma coisa distorcida sobre teonomia e quando eles vão apresentar a solução que eles propõem exatamente o que é defendido pelos teonomistas. Eu não acredito que isso seja má fé, porém um desconhecimento da definição de teonomia. E isso não acontece só aqui no Brasil, isso também acontece muito fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. É exatamente por isso o Greg Bunsen, que é um teonomista, logo depois de escrever o livro Por Este Parâmetro, ele recebeu várias e várias críticas. E críticas que não eram ao livro que ele havia escrito. Conforme ele foi respondendo todas essas críticas, ele viu que existia um padrão. Então ele escreve um outro livro chamado Ainda pelo Mesmo Parâmetro. Porque, mesmo recebendo várias críticas, as pessoas criticavam o que elas tinham na mente sobre o que estava no livro do Greg Bunsen. Mas elas não atacavam ou mostravam oposição ao que o Greg Bunsen havia apresentado dentro do livro dele. Então eu faço um pedido sincero, que você apresente sim oposição à teonomia, mas apresente oposição ao que de fato é teonomia e não ao que supostamente você acredite ser teonomia. E eu já fico feliz se você fizer isso, porque conforme você procurar e tentar ver o que realmente os teonomistas defendem, da mesma forma com que o Nicodemos tinha várias coisas contra a teonomia, quando você vê o que de fato ela é, se você for um cristão piedoso
que teme a Deus e busca obedecer a Deus em todas as coisas, vai ver que essas aparentes diferenças gritantes, na verdade, são exatamente convergências gritantes e pontos que são essencialmente iguais, tanto de um lado como de outro. E as coisas que realmente são diferenças são tão pequenas que, mesmo no vídeo que o Nicodemos fez respondendo as perguntas sobre teonomia, ele não cita nenhum tipo de diferença do pensamento dele com o pensamento teonômico. Com certeza as diferenças existem, mas tanto nós, teonomistas, como Augusto Nicodemos e vários outros presbíteros e reverendos, por todos nós sermos cristãos, piedosos e tementes a Deus, a nossa estrutura de pensamento é muito mais parecida do que você imagina. Se você quiser verificar as referências que eu dei, o e-mail que eu enviei e o e-mail de resposta do Nicodemos vão estar sendo referenciados aqui na descrição. As referências exatas dos trechos das institutas também vão estar sendo referenciados na descrição, e o próprio vídeo também vai ter o link aqui. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, dá uma olhada no nosso YouTube de forma mais completa, e se você estiver no YouTube, pula lá no nosso Instagram para receber o resto do nosso conteúdo. And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? Now, when the artist plays at God, he seeks simply to express himself. But apart from God he is nothing, for what hast thou that thou hast not received?